Então hoje, todo mundo esteja bem, todo mundo em paz. Vamos lá para mais uma aula, hoje trazendo correção de geografia. Aí que vocês vão estar pegando o livro de vocês na página 64, estaremos fazendo a correção da página 64, 65, 66 e 67, que foram as atividades do exercício de geografia, que aí ele fala sobre os recursos naturais e a transformação da natureza. E aí na página 64 tem bem assim, o que são recursos naturais. Então eu coloquei o que tinha no livro, e aí vocês, se vocês pesquisarem em algum outro lugar, mas que faça referência com a pergunta, não tem problema. São elementos da natureza que, de forma direta e indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Então, esses são os recursos naturais, que são os recursos oferecidos pela natureza. Na segunda questão, vocês vão encontrar no diagrama 4 exemplos de recursos naturais. Em seguida, escreva o nome de cada um deles abaixo. Então, nós temos o sol, a água, o vento e o petróleo, ok? Na terceira questão, marque um X nas alternativas verdadeiras. Então, somente aí as verdadeiras é para marcar o X. Os recursos naturais são extraídos apenas para a sobrevivência dos seres humanos? Não só para isso, Olha lá, sobrevivência, conforto e entre outros aspectos. A segunda. Há uma grande variedade de recursos naturais no mundo? Sim, grande variedade de recursos naturais. O terceiro, os recursos naturais são elementos construídos pelo ser humano para a sua sobrevivência? Não. Recursos naturais, já está dizendo, são recursos oferecidos pela natureza para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para o nosso benefício, sobrevivência. O quarto, a água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios são recursos naturais? Sim, são recursos naturais. Então, as duas afirmativas corretas são: há uma grande variedade de recursos naturais no mundo e a água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios são recursos naturais. E aí, em seguida, nós temos a quarta questão, que ele pede para relacionar as colunas corretamente. Número 1, nós temos recursos naturais renováveis, 2, recursos naturais limitados e 3, recursos naturais não renováveis. Aí, a primeira, são aqueles que podem se esgotar se forem demasiadamente explorados ou consumidos, recursos limitados, que têm um limite, então, número 2. São recursos que se renovam naturalmente, recursos renováveis, número 1. São aqueles que não são renováveis que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou produzidos pela ação humana, podendo acabar definitivamente. Então, são recursos não renováveis. Então, a sequência é 2, 1 e 3, ok? Quinta questão, na sua opinião, quando é na sua opinião, significa que é uma resposta pessoal. É importante preservar os recursos naturais? Se sim, por quê? Então, a resposta pessoal, e ele pergunta se sim ou não. Você vai responder sim e vai responder por quê, certo? Você vai dar a sua resposta, se você concorda ou se você não concorda e por quê. Então, é importante, porque senão se a gente não preservar, vai acabar. E uma vez que acaba, isso só prejudica a gente, nós seres humanos, E aí, partindo para a sexta questão, nós temos bem assim, na sexta questão, substitua os códigos por sílabas, forme nomes de recursos naturais e em seguida classifique. Classificar é dizer se ele é renovável, não renovável ou é limitado. Aí, no primeiro código, qual que você encontrou? Petróleo. Petróleo, ele é não renovável. No segundo, abaixo do petróleo, nós temos o que? A água. A água é o que? Um recurso limitado. A água é limitado. Logo, do lado do petróleo, nós temos o que? O cobre. O cobre, ele é o que? Não renovável. E abaixo do cobre, nós temos o que? O solo. O solo, ele é o que? Limitado. Certo? Então, é petróleo não renovável, água limitado, cobre não renovável e solo limitado. E aí na sétima nós temos, identifique abaixo as formas de geração de energia. A primeira nós temos a energia hidrelétrica, abaixo dela nós temos a energia eólica,
Do lado da energia hidrelétrica nós temos energia solar e abaixo da energia solar nós temos a energia termoelétrica, ok? Na oitava questão, complete a cruzadinha de acordo com cada frase. Recurso natural que nos fornece energia elétrica é a água. A B, as usinas hidrelétricas transformam a força da água em energia. C, a energia eólica é fornecida pelo vento. O sol produz energia solar. E os combustíveis utilizados nos automóveis vêm do petróleo. Então, essa é bem fácil, né? Em seguida, nós temos a nona, que pergunta bem assim: por que, inicialmente, o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de maneira mais lenta? Aí, uma sugestão de resposta, eu coloquei como sugestão, porque dava-se de maneira lenta, porque não havia tanta tecnologia necessária para uma exploração mais aprimorada. Eram usadas ferramentas e processos mais simples, que levavam muito tempo para serem concluídos. Então, foi uma sugestão de resposta. Na décima, pesquise e cite as consequências de um mau planejamento urbano. Então, é uma resposta pessoal. Então, vocês vão pesquisar e vão responder o que causa um mau planejamento urbano. E a 11ª pergunta: que tal deixar uma mensagem relacionada aos recursos naturais para as futuras gerações? Escreva abaixo uma resposta também pessoal. Ok? 11ª, complete a tabela abaixo com práticas que devem ser evitadas e práticas que devem ser adotadas com relação ao meio ambiente. Práticas que devem ser evitadas: poluição, desmatamento, desperdício, queimada, né? Práticas que devem ser adotadas: reciclagem, reflorestamento, consumo consciente. Então, essas são as práticas que devem ser adotadas. E a 13ª, pesquise e resuma e ilustre uma reportagem publicada em jornal, de revista ou na internet sobre boas práticas relacionadas ao ambiente. Então, essa é uma resposta também pessoal. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje com a correção do livro de Geografia. É importante que todos estejam fazendo essas correções. E aí a gente volta amanhã com mais uma aula. Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã e a gente finaliza.